Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez com a nossa Palavra de Deus na nossa mão, para nós estudarmos um pouquinho, meditar um pouquinho mais a Palavra de Deus junto convosco. Nesta feita, gostaria de deixar uma palavra, meditar um pouco sobre, para a nossa base, o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, e versículo também 1. Diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pois é. Então, meus amados, nos diz esta palavra que, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, e agora nos tem falado por seu Filho. A Bíblia se refere a seu Filho, porque justamente Cristo veio em carne, como todos conhecem a passagem, não vou dizer a história, porque a vida de Cristo não é história, mas todos conhecem o seu trajeto, seus relatos que a Bíblia menciona, que até aos 30 anos, depois começou o seu ministério. E antes, como todos sabem, ajudou o Pai, evangelizou. Louvado seja o nome do Senhor. Falou de muitas maneiras em vida. E também falou após a ressurreição. Como nós bem sabemos que a Bíblia nos menciona, nos relata que após a ressurreição, no terceiro dia, ele já aparece primeiramente a Maria, lá onde estava ele visitando o seu túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, até que ele fosse assunto aos céus, após 40 dias, após a sua ressurreição, ele falou. E depois, continuou falando pelo seu Espírito Santo. Nós notamos que então, até a sua assunção aos céus, depois de ressuscitado, como mencionei, aos 40 dias depois, até então ele falava verbalmente, fisicamente, como eu estou falando, como nós falamos. E depois ele disse: eu vou ao Pai, e rogarei ao Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas, estará convosco. E portanto, desde então, Jesus não falou mais verbalmente, mas sim pelo seu Espírito. Portanto, uma voz inaudível, porque não se ouve. Então, neste momento, justamente o que eu quero compartilhar nessa palavra é justamente este segredo, que não é mistério, pode ser para muitos, mas é um segredo que muitos não compreendem, como a palavra diz. Eu quero me detalhar neste áudio sobre a voz que queremos ouvir e a voz que nós obedecemos, a voz que a humanidade obedece. Por quê? A palavra aqui nos tem dito, havendo Deus falado de muitas maneiras, nós tem falado agora por seu Filho, e ultimamente, ainda depois, o apóstolo escreveu depois de Cristo, já foi para a glória e tal. Então, agora ele fala também de muitas maneiras, e agora pelo seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amado, a que voz nós ouvimos, a que voz a humanidade ouve e obedece. É o tema
deste estudo. Que não é um estudo, mas é uma palavra, né, do Senhor aos nossos corações. Pois não é tão difícil, né? É bastante normal as pessoas pronunciarem: se Deus falar comigo, se eu ouvir a sua voz, eu vou me converter, vou obedecê-lo, vou mudar a minha vida. Se Deus falar comigo, só que a humanidade, sem entender os mistérios, o plano, a maneira como Deus está agindo atualmente, ficam esperando ouvir uma voz audível, como nós humanos falamos e conhecemos. Desculpa. E conhecemos, né, nosso áudio pelo nosso falar. Deus tem falado de muitas maneiras e agora Ele nos fala espiritualmente. Jesus foi, enviou seu Espírito Santo, nos ensinando e falando aos nossos corações agora com mistérios inaudíveis para os nossos ouvidos físicos. Pois bem, prezado, pois eu gostaria de mencionar que justamente quando nós obedecemos esta voz inaudível fisicamente, a nossa vitória vem, porque assim Ele fala hoje, neste século, após a assunção de Cristo aos céus, assim fala o Senhor, espiritualmente, em nossos corações, de maneira que nós o entendamos, compreendemos, e que nos levam a muitas vitórias, quem obedece essa voz do Espírito Santo. Pois é. E tem um outro lado, para que vocês entendam. Cristo, eles querem ouvir, Cristo não, as pessoas querem ouvir Cristo em voz audível normal como a nossa. Mas, no entanto, eles também não estão percebendo que eles estão ouvindo a voz inaudível do inimigo das almas. Porque o diabo também não está mais fisicamente no mundo, ele já foi expulso do céu. Do passado, né? Não se sabe aqui a história, a quantas, né? Não temos conhecimento, mas a Bíblia diz que ele foi lançado de lá. E também já não fisicamente, também no espírito. E ele também está falando para as pessoas, também espiritualmente, porém pelo espírito de treva, mas espiritualmente também não é audível. Por quê? Alguém vai dizer, mas como assim? Mas quem ouve, quem obedece? Quem se suicida ouviu uma voz não audível, mas compreendeu a voz do diabo e chegou ao extremo de chegar ao suicídio. Quando alguém decide entrar no mundo de trevas, seja ele por drogas, por álcool, quando alguém tem essa decisão de trair a família com adultério, ou de mergulhar em roubos ou crimes, ele está ouvindo uma voz que com toda certeza não é a voz de Deus, que também não é audível, mas está falando nos corações. Como é que funciona isso? Funciona no coração não convertido, porque o coração humano, ele pode ser o templo do Espírito Santo, e ele pode ser o templo, melhor dizendo, do inimigo. E a Bíblia diz que do coração procedem bons e maus pensamentos. E a Bíblia que diz, louvado seja o nome do Senhor, do coração procedem bons e maus pensamentos. Que Deus tenha misericórdia, sejamos abençoados e continuamos com o nosso coração convertido, com Cristo morando nele,
para que do nosso coração proceda o fruto do bem que nós ouvimos do Senhor. Assim como muitos estão produzindo, a Bíblia, né, como se vê, a boca fala do que o coração está cheio. E muitos estão refletindo o que tem na sua fonte, que é colocado pela voz inaudível, mas do inimigo, que lhes impulsa, lhes encoraja para o mal. O Espírito de Deus fala em nós, tem falado de muitas maneiras para o bem, tem falado de muitas maneiras para que obedeçamos, manifestamos a nossa fé publicamente e vivamos uma vida abençoada, uma vida de reflexão com Deus, produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento, como fala a palavra. Mas e quem está do outro lado? Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, como fala a palavra, que é guiado pelo Espírito das trevas, ouve a voz das trevas, mas, repito mais uma vez, não precisa ouvir audível, né, ao nosso físico, aos nossos ouvidos, não, mas que, no entanto, deles lá, né, com quem não tem Cristo, lhes enche o coração de maldade, e a boca pronuncia as suas maldades, muitas vezes mal palavreado, muitas vezes em maledicências a Deus, blasfêmias a Deus, blasfêmia próprio. Mas estamos refletindo e aconselhando para que você não espere ouvir a voz audível de Deus, porque Deus fez isso, mas após Cristo ter sido recolhido aos céus, Ele fala pelo Espírito Santo, e os bons entendedores, os que buscam pela fé, ouvem, obedecem, e não só ouvem, mas sentem Cristo falando e agindo no seu interior. É uma grande maravilha, é um grande privilégio de quem aceita Cristo, anda com Ele, lhe ouve e procura lhe obedecer, porque ouvirá quando Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Que maravilhas, que Deus abençoe. E cuidem-se, vigiem para não obedecer à voz diabólica, que fala em muitos ouvidos não convertidos por aí, até de convertidos, né? É que os convertidos não obedecem tanto à voz maligna, né? Às vezes, infelizmente, vacilam, mas o sangue de Jesus tem poder para me guardar a igreja, a noiva do Senhor, fazer com que sejamos obedientes, guardando a palavra e ouvindo somente a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Aceite Cristo, viva com Ele, deixe Ele reinar em tua vida, deixe somente o Espírito Santo morar em teu coração, não dê lugar ao Espírito das trevas. Santifica a tua vida com Cristo e serás muito feliz e vitorioso. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Se sentir no seu coração, compartilha, inscreva-se no canal do pastor Paulo Roberto Alves, assim estarás evangelizando, pois esta obra não é minha, é do Senhor. E este canal no YouTube, ele veio para a glória de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo áudio, em nome de Jesus. Amém.